irmão Fernando falou assim, sinta-se à vontade, eu vou te falar. Não tem como sentir à vontade diante de uma responsabilidade tão grande, né? E também o assunto que nós vamos falar, esse desafio que nós lançamos para nós mesmos, para os irmãos que estão dando a EBD, foi um desafio imenso. Estávamos falando ali a carta aos Efésios. Bem, como nós vimos, domingo passado, nosso irmão Marcos ele trouxe a introdução à carta aos Efésios, como diz assim, apenas 2 versículos, mas 2 versículos que falam muito, né? Falam de como se deu essa carta, como se iniciou essa carta. Então fala como Paulo chegou ali em Éfeso e como foi construída ali a igreja de Éfeso. Então, apenas 2 versículos que falou muito, com uma carga muito grande de história e de informação. E agora nós vamos estar compartilhando com os irmãos os versículos que é onde começa o assunto da carta aos Efésios. Esse trecho é um trecho grande. Se nós formos ver ali, se tivermos acesso às escrituras, a escritura original, é um texto que começa do versículo 3, vai até o versículo 14. É um trecho grande. Pude ler que é um trecho no original que não existe pontuação de exclamação, nem ponto final, nem nada. É uma frase só. É uma frase só. Mas só que para melhor compreensão, as traduções que foram feitas, colocaram subdivisões para que a gente possa, então, estudar e compreender melhor esse trecho que Paulo começa a carta aos Efésios. Então vamos estar lendo o trecho que vamos estar citando hoje, que é Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós vimos aqui então que Paulo ele começa o assunto, a carta aos Efésios, começa com o Pai. Nesse trecho aqui, não querendo adiantar os outros, mas de 3 a 6 fala sobre o Pai. De 7 a 12 fala sobre o Filho. E depois de 12 até o versículo 14 fala sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos do Pai. Então Paulo ele começa então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele começa aqui então, depois logo após a sua apresentação, ele começa a carta falando bendito, ou louvado seja a Deus. Paulo começa primeiro louvando a Deus, mostrando aos Efésios que antes de qualquer coisa, devem primeiro louvar a Deus. Antes de qualquer coisa que iniciarmos, devemos louvar a Deus, trazer louvores a Deus. Paulo começa louvando ao Senhor Deus.
E depois ele prossegue. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos. Nós recebemos bênçãos materiais. Nós recebemos bênçãos materiais, que é o que temos que vestir, o que temos que comer, nosso emprego, casa, tudo mais. Tudo aqui que é matéria, tudo que corresponde a esse plano. Mas Paulo ele fala que Deus, bendito seja o Senhor Deus, louvado seja o Senhor Deus, porque Ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais estão além desse plano. Ou seja, estão nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos que não podem ser mensuradas, não tem como ser mensuradas, só que são bênçãos eternas. Bênçãos que vão prosseguir pelo resto da eternidade. Só que essas bênçãos elas são somente conquistadas em quem? Em Cristo. Somente em Cristo. Essas bênçãos elas são conquistadas. O crente ele pode viver essas bênçãos celestiais somente em Cristo. Mas também nós podemos vivenciar parte dessas bênçãos celestiais aonde? Quando nós estamos reunidos. Sim, quando nós estamos reunidos como igreja, parte dessas bênçãos celestiais, nós podemos sentir, nós sentimos agora há pouco, quando nós estávamos aonde? Na ceia. Se nós pararmos para pensar, que nem o nosso irmão Darcy falou assim, que nós não éramos dignos, na sua oração, nós não éramos dignos, nós éramos malditos, não tínhamos condições de estar. Antigamente nós não tínhamos condições. Se nós formos olhar para a história, nós vimos que os sacerdotes, para poder entrar no Santo dos Santos, eles tinham que fazer o quê? Se purificar. Mas a purificação era o quê? Era um banho. E aí mesmo assim, quando ele entrasse, ele tinha que ter quê? Tinha que ter um aparato, ele tinha que ter uma vestimentária, todo bem aparato, com um sino, com uns guizos nas suas orlas, amarrado por um barbante, uma corda, e as pessoas ficavam do lado de fora tentando escutar a movimentação dele. De quão grande era estar naquele lugar, porque naquele lugar estava quem? Estava a presença de Deus. Então nós não tínhamos, o homem não tinha condição nenhuma. O homem, com o seu pecado, ele não tinha condição nenhuma de estar diante de Deus. Mas só que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, e no momento que ele falou, Pai, consumado está, a natureza toda se revoltou, a natureza toda se movimentou. O véu que separava, aquele véu, o véu que era do Santo dos Santos, que separava de uma parte e a outra, que aqui eu não poderia passar aquele véu para dentro, aquele véu ele foi rasgado de alto a baixo, livre acesso. É o livre acesso que nós temos quando nós entramos para celebrar a ceia do Senhor. É o livre acesso que nós temos para poder adorar o Senhor. Bênção nos lugares celestiais. Bênção. Essa bênção, e o Senhor Jesus falou assim, fazer isso em memória de mim até que eu volte. E aí quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos para um lugar, para um local onde nós vamos realmente prestar a verdadeira adoração
ao Senhor o mais perfeito culto de louvor a Deus. Então, bendito seja Deus. Paulo fala, bendito, louvado seja o Senhor Deus, por nos abençoar nas regiões celestiais, trazer bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo. Mas então, agora, Paulo, ele continua. Irmãos, eu quero que os irmãos, essa parte, quero que os irmãos prestem bastante atenção. O tio Darcy, irmão Evandro, Diego, pode estar acrescentando, mas é uma parte que precisa, sim, nós prestarmos muita atenção no que vamos dizer aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós vamos começar. Deus, ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Eu confesso aos irmãos que eu vinha debatendo, eu já havia tido uma guerra dentro de mim em relação a esta expressão de Paulo. Mas sim, Deus, ele nos escolheu. Deus, ele nos escolheu. Nós somos, sim, escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, a palavra dele fala. Mateus 22 e 14, Mateus 22 e 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa passagem aqui fala sobre a ceia nupcial. É a parábola onde foram convidados muitas pessoas, chamaram muitas pessoas. E ali foi encontrada uma pessoa que não condizia com aquele ambiente, e perguntou assim: o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que você não está com as vestes nupciais, você não está vestido adequadamente. E aquela pessoa foi retirada. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Parece uma coisa, eu não conseguia entender isso, irmãos. Como assim, escolhidos? Sim. Se nós pegarmos lá Mateus capítulo 24, vai estar ali, escolhidos. Escolhidos. Deus escolheu aqueles que o aceitariam. Parece soar estranho aos nossos ouvidos, mas sim existe a escolha. E Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas João 15,16 fala assim, João 15,16, não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor Jesus aqui estava falando aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Da mesma maneira que não foi
não foi nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para entendermos melhor isso, a parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 9, nós não vamos ler, lógico, senão... Mateus 13, de 1 a 9, fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador fala, o semeador veio e passou a semear as sementes. A primeira semente caiu aonde? Beira do caminho. Veio as aves do céu e a levou. Uma semente caiu aonde? Espinhos. O último foi pedras. Mas enfim, enquanto o tio procura ali, uma caiu no meio dos espinhos. Essa cresceu, mas devido ao que? Aos cuidados da vida, ela foi sufocada. Uma caiu no meio das pedras. Essa aceitou de bom grado a palavra de Deus e ela começou a trabalhar, mas só que o que aconteceu? Ela tinha raiz? Não, ela não tinha raiz. Então logo veio a murchar e morrer. Mas uma caiu aonde? Em boa terra. Uma caiu em boa terra. E nessa que caiu em boa terra, o que aconteceu com ela? Positivo operante. Na boa terra. Então, primeiro caminho, depois pedra e depois espinhos. E a última caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra, o que foi que ela fez? Germinou, brotou e produziu frutos. Produziu frutos. O que dá, então, irmãos, a escolha, é a escolha. Não nos dá, assim, por sermos escolhidos, muitas pessoas elas colocam assim, já que Deus escolheu, então para que pregar o Evangelho? Então, vai ser assim, vai acontecer. Não vai acontecer. Porque, se você observar a parábola, quem joga semente? O que o Senhor Jesus fez para jogar a semente? Não, tio. Ele pregou. Ele falou. Então, a responsabilidade do ID, que nem o nosso irmão Fernando falou aqui, ID, ela é viva, porque o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, ID, tem escolhidos, mas só que os escolhidos, eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam ouvir a palavra, precisam ser pregada a palavra a eles. Algumas pessoas dizem, mas de alguma forma ou de outra, a palavra vai chegar a eles. Sim, mas só que se você não houver a pregação da palavra, se você não for buscar as pessoas, for falar, os escolhidos, eles podem ir para o inferno. Opa, peraí, Rubinho, como assim? Ué, o tio Darcy falou na mensagem dele, na reunião da ceia. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Existe esse ponto, pecado. Existe esse ponto, pecado. Então, em João 5:24, primeiramente,
João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E João 5,24 agora, diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem que pregar a palavra de Deus. Precisa pregar a palavra de Deus. E Paulo, em 2 Timóteo 2,10, 2 Timóteo 2,10, Paulo fala assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Deus não escolhe o homem para a destruição, é o homem que faz a sua escolha. Então, Deus, Ele chama, só que, como o tio falou, Ele não faz acepção de pessoas. Todos que ouvem a voz do Senhor, que nós vimos lá na parábola do semeador, todos ouvem. Todos ouvem. Mas os escolhidos, eles vão ouvir a voz do Senhor. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Os escolhidos, eles ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguirão. Agora, a gente pode pensar assim, então, Deus criou toda a raça humana e alguns ele vai destruir. Não. Se nós pegarmos lá em Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, não vamos ler, mas Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, depois do capítulo 2, do 1 ao 16, nós vamos ver o quê? Lá está escrito o quê? Sobre a ira de Deus, sobre aqueles que conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade de Deus, mesmo assim, não quis seguir a verdade. Mas eles quiseram seguir o quê? A sua própria concupiscência. No capítulo 2 de Romanos, do 1 a 16, nós vamos ver o juízo de Deus sobre essas pessoas. Deus trará juízo sobre essas pessoas, porque essas pessoas, conhecendo a verdade, não quis seguir a verdade, mas quis seguir os seus próprios conceitos, os seus próprios caminhos. Então, Deus não criou o homem para a destruição, mas o próprio homem desejou seguir o mal. O próprio homem desejou seguir o mal. Mas os escolhidos, eles ouvirão a voz do Senhor. Que nem diz que eu esqueci de pegar fazer a anotação, mas diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão aonde? Que faz a vontade do meu Pai. Tá, Rubinho. Então, como vai saber como os escolhidos fazem a vontade do Pai? Como eu vou saber isso? Tessalonicenses capítulo 1. Tessalonicenses capítulo 1 nos dá um bom exemplo sobre isso. Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1. Diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de
maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Assim, falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos... Espera aí, eu acho que eu peguei a citação errada aqui. É isso mesmo? Ah, tá. 2:10. É lógico, eu estou... Está aqui. Desculpa, irmãos, eu errei. 1 Tessalonicenses 1, de 2, a partir do versículo 2, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operacidade da vossa fé, de abnegação do vosso amor e de firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Um exemplo. Os crentes de Tessalonicense, eles serviram de quê? Modelo. Mas o que serviu de modelo para todos eles? A fé. Como eles aceitaram a palavra de Deus, como a palavra de Deus chegou a eles, como o coração deles se abriram para a palavra de Deus, como o Espírito Santo agiu com poder na vida deles, de forma que que se proclamou o Evangelho por toda a Macedônia e a Caia, dando testemunhos. Os escolhidos de Deus, eles vão sentir o poder, vão se receber a palavra de Deus, que fala na parábola, vão dar frutos. Eles vão dar frutos. Então, quando recebemos a palavra de Deus, quando o crente ele recebe a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele crê no Senhor, crê no poder do Senhor, Jesus Cristo, ele vai dar frutos. A maneira como ele vivia, não vai viver. O que ele fazia, não vai fazer mais. Qual a expressão de Paulo? Agora, eu não sou, mas Cristo vive em mim.
Então, esta é a prova de que quando o escolhido de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele quer servir a Deus, ele vai servir a Deus, e ele vai dar frutos, e esses frutos que ele vai dar, pode ser pregando a palavra, pode ser trabalhando na obra dele, fazendo qualquer coisa na parte da obra do Senhor Deus, até mesmo dando o seu testemunho, é fruto, ele vai dar fruto, porque não é mais o mesmo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, foram embora. Só que o mais interessante é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes. Imagina, Deus ele pensar em nós antes de tudo acontecer. E aí passa um filme pela minha cabeça. Deus, ele teve o desejo de criar Adão. Ele teve o desejo porque ele falou assim lá em Gênesis capítulo 2, versículos alguma coisa, mas ele fala: façamos o homem conforme a nossa, façamos o homem a nossa imagem, e façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos. E aí, naquele lugar, o homem tinha o quê? Plena comunhão com Deus. Perfeita comunhão com Deus. Mas veio o pecado. Veio o pecado. E o homem se afastou de Deus. Mas só que aqui, naquele momento em que o Senhor Deus falava com o homem, que estava decretado ali ao homem a morte eterna, Deus ele já fala sobre o Senhor Jesus. Quando ele falou à serpente: porém inimizade entre ti e o descendente do homem. Já falava sobre o Senhor Jesus. Falava sobre o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 e 8. Apocalipse 13 e 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha. Algo que a gente tenta raciocinar um pouquinho mais, tentar colocar no... Mas como Deus ele é grandioso, como Deus ele é poderoso e nada acontece fora da vontade dele. Antes da fundação do mundo, Cristo já estava decretado. A salvação do homem já estava planejada. A salvação, o chamado dos escolhidos já estava ali planejado. Deus, ele pensa em tudo. Fala que ele é o grande arquiteto, expressão muito, mas ele planejou tudo. Ele planejou e fez tudo conforme a vontade dele. Então, antes, ele nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis perante Ele. Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2. É apenas uma ideia, irmãos. Eu peguei essa passagem aqui para nos dar uma ideia de que santos e irrepreensíveis perante Ele. Romanos 12, 1 e 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para a gente ter uma ideia do que o que é santo e irrepreensível. Não só em Romanos capítulo 1, existem outros textos também, mas só que o mais impactante é Romanos capítulo 1, onde fala que as pessoas as conheciam, as sabiam a verdade, sabiam quem era Deus, mas mesmo assim ela quis ser o contrário à vontade de Deus. Elas tiveram chance de ouvir o convite, o chamado de Deus, tiveram, mas eles escolheram seguir os seus próprios desejos. Desejaram seguir a concupiscência de seus corações, o pecado de seus corações. Então, nós temos, ele deseja que nós andemos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, para poder sempre estar buscando o quê? A santidade. O escolhido, aí muitas pessoas, eu sou escolhido, estou salvo, posso viver da maneira que eu quiser, porque... Não. A palavra de Deus, ela fala aqui. Ela fala aqui, apresentei os vossos corpos. De que forma? Em sacrifício vivo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai e renovai as vossas mentes. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele deseja o quê? Que a gente louve a Ele. Que a gente adoremos a Ele. Que nós sirvamos a Ele. 5:24 fala, a gente ouve a palavra dEle. A gente crê naquele que enviou o Senhor Jesus. Quando nós fazemos isso, a gente crê, a gente faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é nós vivemos em santidade. E quando nós vivemos em santidade, nós vamos buscar o quê? Ser irrepreensíveis, fala, Romanos 8:28, não sei. Quem tentará, ou quem tentará contra os escolhidos de Deus? Ou quem falará mal? Quem acusará os escolhidos de Deus? Porque nós vivemos em santidade, fomos justificados por Deus. Através de quem? De Cristo. Pela morte do Senhor Jesus Cristo nós somos justificados, nós somos purificados. Conforme nós vivemos a nossa vida aqui, ela tem que ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Os escolhidos, eles têm que viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não é porque é escolhido que pode viver de qualquer maneira. Deus, ele exige um padrão. E nós temos que buscar esse padrão a cada dia para podermos alcançar a perfeita estatura e varonilidade de quem? De Cristo. De Cristo. Mas o Senhor Deus não parou aí, né? Ele falou o quê? Para que vivamos em santidade, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para Ele. Para Ele quem? Para a adoção de filhos por meio, para Ele, Deus, para Ele, Deus, para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí, vamos lá em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, ele diz o que, João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, dele-os o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele nos predestinou. Aqui, predestinação. Só que essa predestinação ela acontece quando? Quando o crente ele é escolhido de Deus, ele ouve a voz do Senhor, ele aceita a voz do Senhor, aceita o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz.
E quando ele aceita o sacrifício do Senhor Jesus, o versículo aqui de João está muito claro. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não foge. Como muitos falam assim, sou escolhido, eu estou bem na fita, porque de uma maneira ou de outra eu estou salvo. Errado. Você é escolhido. Nós somos escolhidos. Mas só que nós somos filhos de Deus, mas só que através do quê? Do amor de Deus em amor. Então, a sequência ela é muito clara. Você crê no Senhor Jesus, você aceita a obra que Ele fez lá na cruz. Você reconhece que é um pecador. E que você carece da salvação, porque você antes estava longe de Deus. Mas agora você está perto, você ouve a palavra de Deus, você ouviu a voz do Senhor, você aceitou o Senhor. Você agora, então, a partir do momento que você aceitou o Senhor Deus, você fala assim, eu não quero mais esta vida velha, mas eu quero viver para Cristo. Eu quero ser de Cristo. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Então, através do Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Mais para frente, no capítulo 2, vai falar algo muito importante, uma condição muito importante, que não tínhamos antes. E vai ficar mais claro ainda na nossa cabeça. Mas aqueles que virem, ouvirão. Aqueles que virem, ouvirão. Segundo o beneplácito ou o bom propósito da vontade, de sua vontade. Olha, segundo o beneplácito ou o bom propósito de sua vontade. João 1 e 13, que é o complemento do 12, fala o quê? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Tudo a sua vontade. Pela sua vontade. Não foi porque o homem quis, não foi porque o homem escolheu Deus. Deus escolheu. Diferente da escolha quando você ouve o chamado do Senhor. De você aceitar o chamado do Senhor, você aceitar o chamado do Senhor ou não. É diferente. Deus escolheu você, não foi o homem que escolheu a Deus, mas Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo. Agora, a partir do momento que o pregador está aqui, pregando a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, e você está aí, e você escuta a palavra de salvação, você escuta o convite do Senhor Deus para a sua vida, a escolha está na tua mão de você aceitar esse convite ou não. É diferente de você aceitar o convite aí onde você está sentado ou não. A escolha, Romanos capítulo 1. As pessoas conheciam, sabiam que era Deus, mas eles escolheram o quê? Continuar no seu caminho pecaminoso. O chamado de Deus é para todos. É para todos. Os escolhidos, eles vão ouvir a voz do Senhor. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Rubens, como é que nós vamos saber quem é escolhido e quem não é escolhido? Isso aí é somente o Senhor Deus que sabe. Isso aí somente o Senhor Deus que sabe. Esse é um mistério que pertence ao Senhor. A obrigação da igreja é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazeis discípulos.
Nossa obrigação é essa. Irmãos, nós somos escolhidos, mas nós temos um trabalho a fazer. O trabalho dos escolhidos, servir a Deus. Servir a Deus. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus, Ele efetua em vós tanto o querer como o realizar. A vontade de Deus. É a vontade de Deus. O Senhor, as bênçãos do Senhor, essa primeira parte fala de que o Pai, as bênçãos de Deus. Qual foi as bênçãos do Senhor? Ele ter nos elegido, nós ter nos escolhidos antes da fundação do mundo. E Ele nos trazer para perto dEle através do Senhor Jesus Cristo, de Ele ter nos predestinado a sermos filhos dEle, através do Senhor Jesus Cristo, e que Ele concedeu isso, tudo para louvor da sua glória, da sua graça, e nos concedeu gratuitamente. Ele não cobrou absolutamente nada de nós, para termos tal bênção. Ele não cobrou nada. Tudo pela sua vontade. Somente pela sua vontade. Mas que grande mistério é esse? Uma palavrinha bem pequena aqui, uma expressão bem pequena. Em amor. Em amor. E se nós formos pensar o tamanho do amor de Deus para conosco, não tem como medir isso. Tudo em amor. O tio falou. Ele poderia ter desfeito tudo e feito um novo projeto. Mas em amor. Em amor. Ele fez tudo isso. Ele em amor. Ele planejou tudo isso. Em amor. Ele deu o filho dele na cruz. Por nós. Em amor. Irmãos, foi um desafio para mim entender, compreender isso, quebrar o paradigma que eu tinha em relação sobre isso e compreender como é perfeito os planos do Senhor e como tudo trabalha de acordo com a vontade dEle e como Ele nos escolheu para fazermos parte do plano dEle. Nossa parte é muito importante. A nossa parte é pregar o Evangelho. Que seja falado, cantado, por obras, por testemunho. Pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor Deus. Para servir ao Senhor Deus. Irmãos, muito obrigado pela paciência. Eu acho que eu falei demais da conta. Mas assim, irmãos, qualquer dúvida, a gente pode parar para conversar. Vai ser um prazer estar falando sobre isso aí com mais profundidade. Apesar de ser um texto longo, mas tem algumas coisas que é importante a gente entender assim. Paulo, ele gosta de fazer isso, né? Paulo, ele escreve pensando no que aqueles que estão ouvindo, quais são as perguntas que eles estão fazendo de acordo com aquilo que Paulo vai falando. E Paulo, ele vai respondendo, ele vai escrevendo o texto de uma forma que ele responde as dúvidas daqueles que estão lendo conforme vai passando aqui, né? Então, no versículo 4 que a gente leu, né? Ele começa lá, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa. Aí os leitores aqui, eles vão ficar se perguntando, né? Como assim Deus nos escolheu? Né? O que ele está falando aqui? Paulo, aí ele vai continuando, depois ele vai começando a explicar. Então, vai falar, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo. Então, Deus, né, que nos escolheu através de
mencionou ali para a gente ser santo e repreensível. Por que Deus fez isso? Né? Não estou compreendendo isso aqui. E aí Paulo vai falar, né? Ele fez isso. E um ponto importante, né? Isso a gente vai avaliar. Você está falando que Deus me escolheu. Então, eu sou, né? Eu sou o cara. Então, eu fui escolhido por Deus. Só que aí Paulo vai falar, né? Por que ele fez isso? Ele fez isso por causa do bom propósito da sua vontade. Ele não fez isso porque eu tinha algo a oferecer. Ele fez isso simplesmente porque a boa vontade dele fez com que ele tomasse essa iniciativa. E aí, o versículo 6 é o que resume tudo isso aqui, né? Paulo vai falar assim: Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Então, quando a gente pensa nesse plano de Deus, em tudo isso relacionado à eleição, predestinação, é isso, Paulo vai falar que Deus fez isso exatamente da forma como ele estruturou, para o louvor, né, no versículo 7, para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós. Então, o que Deus está esperando de nós quando a gente se depara com isso? Que a gente agradeça a Ele, que a gente reconheça essa obra, porque nós só fomos alcançados pela graça dele. E aí a diferença principal aqui está, né? Deus, Ele faz um convite para todos. A salvação, ela está disponível para todos, que é o que todos os irmãos já compartilharam aqui. O ponto é, eu não vou aceitar esse convite se Deus não tiver escolhido. Sabe por quê? Você vai aceitar um convite ruim? Então, se eu te convidar você para, vamos ali, sei lá, mergulhar no caminhão de lixo, por exemplo, você não vai aceitar esse convite, porque esse convite é um convite ruim, é um convite desagradável, você tem consciência disso. E Deus, Ele é tão oposto para o pecador, Ele é tão desagradável para aquele que está mergulhado no pecado, que Ele nunca vai aceitar esse convite, mesmo que seja um convite que a gente sabe que é o melhor convite possível, porque Ele enxerga aquilo como o pior convite da face da terra. E o que Deus faz é, Ele ilumina o nosso entendimento, né? Ele nos escolhe para falar: meu amigo, esse convite que está disponível aqui para você é o melhor convite que você tem. Aceite isso. Então, Ele ilumina o nosso entendimento para que a gente compreenda o plano de salvação, e aí a nossa resposta ao convite é positiva. Por quê? Porque a gente compreendeu que aquele convite era um convite bom. Então, essa questão de eleição e predestinação, ela está relacionada a esse processo de Paulo. Paulo está falando o quê? Nós aqui que estamos aqui hoje, que nós aceitamos essa mensagem, nós entendemos o plano de salvação, a gente é tão miserável que a gente nunca aceitaria esse convite, e Deus, Ele nos deu discernimento para que a gente compreenda essa mensagem. Lá, antes da fundação do mundo, Ele falou: Rubinho, eu sei que você não vai aceitar o meu convite, porque você é um pecador, está muito longe disso, mas eu, na minha graça e misericórdia, eu vou fazer você entender esse convite, eu vou fazer você compreender a mensagem. Então, a gente responde a esse chamado pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, né? É por isso que não há mérito nenhum na salvação, porque se o chamado está disponível para todos, se eu aceito aquele convite, no casamento qualquer que seja, eu posso ter algum mérito nisso, né? Não, eu escolhi estar aqui, né? Está lá, publicou no mural, mas eu escolhi estar ali. Mas não, Deus está falando assim, você não tinha a mínima condição de estar aqui, você só está aqui porque eu te coloquei aqui. Então, Paulo quer trazer isso, né? Quando a gente pensa nesse sentido de a gente foi escolhido, a gente pensa muito no sentido negativo, né? A gente fala, mas por que Deus escolheu, por que Deus não escolheu outras pessoas, no entendimento, sei lá, de outras pessoas, mas Paulo está falando exatamente o contrário, que ele está, né, como você disse, do versículo 3 ao 14 é uma única frase que Paulo está louvando a Deus pelo que ele fez, exclusivamente isso. E a nossa resposta a essa verdade é o quê?
Versículo 6. Louvar pela graça gloriosa de Deus, porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente nunca ia ter entendido esse chamado que está disponível para todos. Então, que quando a gente tenta entender o que Paulo quer esclarecer aqui, né, o que Paulo está querendo falar, sem colocar as nossas opiniões, sem querer colocar o nosso senso de justiça, alguma coisa no meio, que a gente consegue tirar essa lição, né? Que a graça gloriosa de Deus, ela nos alcançou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele sabia que se Ele não tomasse a iniciativa, a gente estaria mergulhado no mundo e a gente recusaria esse convite que Ele colocou para a gente. Então, e só um último comentário, eu sei que já alongou, mas como é que a gente responde a isso? A nossa resposta, ela tem que ser, na verdade, isso é tudo um incentivo para que a gente pregue ainda mais. Porque se a gente sabe que Deus, Ele alcança as pessoas, Ele escolheu as pessoas para iluminar o entendimento delas e derramar a nossa graça, tem muita pessoa disponível aí que foram escolhidas e elas vão compreender essa mensagem. Então, que privilégio vai ser se, através da nossa vida, essas pessoas foram alcançadas, né? Então, não é a questão de elas já foram escolhidas, então deixa elas lá. Muito pelo contrário. Vamos atrás dessas pessoas, porque a gente sabe que no meio do povo, no meio do mundo, tem pessoas que vão crer. Então, se for através de nós, glória, graças a Deus por isso. Né? Haja vista que as pessoas podem ser, pode até ser loucura, mas bandidos, assassinos, estupradores, as piores pessoas, elas podem ouvir a voz da palavra do Senhor e crer. E crer. É algo que não, mas sim, pode ter sido escolhidas pelo Senhor desde lá, mas só que por causa da vaidade da sua vida, estão percorrendo caminhos terríveis, caminhos miseráveis, mas que ao ouvir o som da palavra do Senhor Deus, elas podem entender o chamado e aceitar o Senhor Jesus e mudar a sua vida completamente. Já vimos isso. Temos um exemplo muito grande que é Paulo. Paulo, ele estava fazendo o quê? Perseguindo cristãos. Consentindo na morte de cristãos. Ah, tá, mas Paulo teve encontro pessoal com Cristo. Sim, o Senhor Jesus escolheu Paulo. E Paulo, quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele o quê? Converteu seu coração. Ele converteu seu coração. Tudo é possível para Deus. Irmãos, é por isso que é bom. É bom a escola dominical. Isso aqui é muito bom. Obrigado, irmãos. Obrigado por essa oportunidade. O Senhor Deus nos abençoe. E no próximo domingo, então, irmãos, estejam aqui presentes. Vai ser falado sobre o Filho. Vai ser falado sobre as bênçãos de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém?